Maria Bernardo. Ontem eu entendi porque que você não, não revelaste com quem estavas. Oh, Maria, estás aonde agora? Hã? Eu falei no Miguel hoje. Ah, ok. Eu desconfiei. Vamos ser evacuados para Luanda. Ah, como assim? Você tem embora mata bruxo, pô. Sem nenhuma lesão. Como assim evacuação? Mas eu pensei, bom, talvez não quero mais avançar. Quero já voltar para a procedência e vou aproveitar já os carros que vão levar os feridos para voltar para Luanda. Mas hoje já logo entendi. Ele tem que se converter. Ele fala mesmo de converter. Ele fala mesmo, vixe, você anda de pensar que pentecostal tem Deus. Viu a tua desgraça, né? Ele fala, viu? Viu agora? Ele fala mesmo como fala o brasileiro, viu? Ele diz, você me chutou de casa. Você dissesse que eu estava na igreja de um falso profeta. Agora, qual é o Deus que é? Vocês, oh, Maria, tu subiste no Carmelo. Esse Carmelo é muito difícil, pá. É? Carmelo Douro. Fala, nos conta ainda aí a miúde. Pô, abre o microfone da Maria aí. Queremos ouvir como é que foi isso. Se viste uma visão, viste o Elias naquele momento. Se o anjo do Senhor se moveu. Se você gritou ou não tivesse tempo de gritar Elias Muchikene. Sabe o que significa isso? Elias já está na terra. Elias Muchikena. Aí na língua do Engoi, né? Língua da Maria. Engoi ou Kimbundo? Ah, Kimbundo não. Deve ser Ngoi ou Vimbundo ou Umbundo. Delfina Jam. Delfina. Angoia. Ngoi. Amém, Pai. Amém, Senhor, Pai. Aleluia. Pai, cheguei Ala- agora em casa, graças a Deus. Fui deixar a tia, saímos do hospital. Sim. Na verdade, Pai, eu não sei como explicar, eu não vi o acidente, porque eu estava a ouvir a live, fiquei a viagem assim, né, acordada desde o momento que saímos daqui a ouvir a live. Foi por é segundo que assim posso dizer, Pai, foi por um segundo que eu apenas baixei a cabeça, senti. Eu pensei que fosse apenas um buraco que o carro passou. Só senti o movimento no carro. Eu gritava simplesmente Elias, Elias. Eu não me apercebi o que aconteceu naquele momento. Só gritava Elias dentro do carro. As pessoas gritavam, meu filho, minha mãe. Gritavam. Tipo, não me apercebi se foi um acidente. Quando as pessoas gritavam, abre a porta, abre a porta. Então o senhor que estava perto de mim abriu a porta, eu saí primeiro. Oh, quando eu saí, que notei que o carro havia capotado. O carro capotou, pai. Bateu no caminhão e capotou. Se capotasse duas vezes, nós pararíamos no buraco. Mas só virou uma vez, então não fomos até o buraco, porque quando o bombeiro chegou, disseram-nos, olha, não movimente muito este lado, porque aqui tem buraco. E quando vi, era mesmo um buraco grande. Se o carro passasse mais de uma vez, pararíamos todos no buraco. Eu simplesmente gritava, Elias. Quando eu saí, é que eu notei que o carro capotou. Não notei que foi acidente. Eu não vi mesmo, não vi se batemos qual caminhão, se aonde, não sei. Eu só sei que baixei a cabeça por um segundo. Não foi minuto, foi assim por um segundo. Senti um movimento assim, pensei que foi um buraco que a gente atravessou. Então, quando o pessoal ficou a gritar e abriram a porta, porque o carro estava assim do lado de cima, eu pulei, né? Quando eu saí, é que dei conta que o carro estava virado de papota para o ar. Sim, eu simplesmente gritava Elias, Elias, e não fiquei assim assustada também, fiquei calma, até.
estavam a olhar para mim, mas mesmo a minha tia estava tipo, como assim? Se é algo grave, mas até o momento fomos ao hospital. Quando fomos até o hospital do Cabo Ledo, os polícias levamos até lá. Mas pergunta, mas você está igreja então qual? Porque eu estava na live naquele momento, eu mostrei quem nos salvou é meu pai Elias. O enfermeiro perguntou, oh, aquele Elias que mandou matar as crianças. Eu falei, não, quem matou as crianças não foi Elias, foi Eliseu. Esse Elias aqui só mata os feiticeiros. Sim, pai. Ah, estava se referindo do Eliseu que mandou matar as crianças. Eu pensei que estava Sim, acusando agora que eu matei as crianças. sim, tá bom que tá. Então, nós nunca ouvimos essa igreja, nunca ouvimos esse profeta. Eu falei, olha, esse é o profeta que nos salvou. Até porque antes de nós sairmos, o motorista pediu oração. Então, enquanto eu dizia, olha, em vez de orar, vamos simplesmente decretar, Elias já está na sua terra. Apareceu uma penteca, fez oração. Eu deixei. Mas eu fui sempre com a ouvir o áudio, com o mata-bruxa, e a decretar sempre, Elias já está na sua terra. E quando saímos, ele fala, não, você não, olha, teu Deus, você tem que orar muito, tem que fazer muita vigília, você não sofreu nada. Tem umas até, estavam indo para festa, estavam a consumir, estavam com vinhos, naquele momento todo vinho. Epa, é complicado. O motorista partiu a perna, houve o senhor que partiu o braço, o outro a clavícula está fora do lugar, né? Outra partiu a bacia. A minha tia sofreu a cabeça, estava inflamado e também sofria, reclamava muito da costela, mas tão logo que saímos da Maria Pia, eu fiz raio-x por apenas para cumprir formalidade, mas depois do raio-x nada, não sofri nada, está tudo bem, pai. O motorista Amém. também, graças a Deus, sim, pela palavra do pai, eu fui lá, fui à procura dele, não achei, perguntei, me disseram não achei. Quando eu saí, ligaram-me a pedir o número dos familiares dele. Quando eu liguei na empresa, no número da empresa, disseram, não, lá, já tivemos contato com a família, também já foi ligado alta, colocaram, apesar que partiu o pé, mas não está internado. Está tudo bem. E o restante do pessoal, também fui perguntando, fui procurando, estão bem. Algumas já receberam alta. Deixei apenas uma fazer o soro. Amém. Sim, sim, É incrível. Tá bom, então a penteca só está te olhando, né? sim. Só tá Aqui. olhando, mas isso aqui. Até ela queria que eu dormisse já em casa dela, para fazer aquele drama. Foi lá alguns irmãos dele da Pentecostal para orar. Falei, não vamos dormir aqui. Eu falei, não, está tudo bem, eu vou para casa. Ah, e assim eu vim para minha casa. Tá ligado? É mesmo Tá assim. ligado, meu pai? Sim. E outra vez vereis a diferença entre os que servem e os que não servem, entre o justo e o ímpio. Se não tivesses aí, aqueles todos iam morrer. Só não morreram por causa de você. Mas pronto, valeu a pena. A pena valeu. E valeu muito. Glory to God. Boa noite, queridos irmãos. Mata bruxo é um algo. Eu disse, Maria, se mostrares mata bruxo no polícia, vais lhe matar. Afinal, também o polícia estava a comparar a live. Eu falei, ó, aquele assim não é bruxo. Bruxo nem sequer olha no telemóvel, com a imagem do homem. Tá ligadinho. Ouvistes? No mês em que há uma promoção muito grande do Mata Bruxo, como bem falou o João Mídia, esse mês vamos promover o Mata Bruxo. Mata Bruxo, a promoção dele é só uma mulher. É o poder. Não é falar. Falar? Não, ninguém vai acreditar. Eles vão te comparar como as medalhas da Igreja Católica. Hein? Como falaram aí, Cabinda, ao rapaz Tel Aviv, tens uma medalha? Hein? Se falar argumentos falados, ninguém vai acreditar. Porque vão falar, mas você também. Até eles vão te dizer, olha assim, isso é cegueira. Você não está vendo que qual é a diferença que há na Igreja Católica e vocês? Eles põem o crucifixo com a imagem de Jesus, vocês põem a imagem do apóstolo. Hein? Eles até vão dizer, vale a pena ter aqueles.
A única coisa que eles erraram, porque meteram mais também mais do quem? Da Maria e outros santos aí, hein? De São José e não sei o quem, de Santa Teresa de Calcutá. Mas agora vocês, um homem natural de Macocole que vocês estão a levar no peito. Não, você não, mas como é que você não está a pensar? É assim que vos falam, né? Vocês não estão a pensar. Mas você não está a ver que isso. Mas como é? Você estava a dormir, né? Sabe, os pentecostais dizem isso. Mas vocês. Você não está a ver isso que é igual à Igreja Católica? Vocês estão a falar de idolatria. E como é que vocês carregam a fotografia do vosso líder? Se eles pudessem compreender quem é que fala na terra, então. Mas a resposta é aquela: se não for convencido pela palavra, power. A palavra é essa. Você está a me comparar com o católico? O católico está a meter um falso Jesus. Esse rosto é do verdadeiro Elias. Se fosse verdadeiro Jesus, não haveria mal de carregar o rosto de Jesus. E quem te garante que aquele é Jesus? Ah, mas é verdade, naquele tempo não tinha fotografia, portanto, claro, uma imagem que foi inventada. Esse é o pioneiro Ngangula, pá. Mas esse, você fala, esse aqui é o próprio apóstolo. É ele mesmo. Não vamos falar de Elias, porque você não vai acreditar. É mesmo ele. Mas vocês estão a levar a imagem de um homem por quem? E você diz, quem te garante que ele é homem? Se ele é Elias. E você vai lhe perguntar, sabe quem é Elias? Você nem sabe quem é Elias. Tá bom, vamos provar isso. Eu vou fazer demonstração de poder. Não faz. Não estou para te mostrar milagre. Eles querem ver milagre. Não é milagre, não. Não é transformar água em vinho. Não. Se é verdade que estou a falar, você vai morrer. Não precisa isso. Claro! Se eu estou a mentir, eu vou morrer. Se você que está a mentir, nós dois. Ninguém quer nisso. Ninguém. Entrou uma menina aí que eu chamei ela de prudente. Aventureira, prudente, que retificou. Mas também esse momento não tem como. Porque a urgência, a rapidez da palavra de Deus é supersônica. Não pense que ele temeu porque eu falei. Antes falava, até me desafiavam, vocês sabem. Eu falava, olha, serás punido, não sei o que. Ainda me desafiava. Aquele São Tomé me desafiava. Ele dizia, eu te desafio. Eu quero ver. Uns diziam, meu Jesus, o meu Jesus te repreende, o meu Jesus... É assim quando eu falei, ele já entrou em agonia. Quando eu falei, ele já entrou em agonia. Por isso ele não deixou mais sair da live e reconheceu o seu erro. E é bom. Uns já entram em agonia, mas são obstinados e continuam na obstinação. Bom, epa. Tá bom. Vamos falar de outro assunto. Aleluia. Bernarda Cindele. Boa noite. São 21h41. Tempo de Angola. É sexta-feira. A semana passou. E nós estamos aqui libertando os cativos e pondo em liberdade os prisioneiros. O que é que vocês querem que eu vos fale?
Hã? Querem que eu vos fale? Atendei ao que lhes ouvi. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Vocês entenderam? Atendei ao que lhes ouvi. Vocês estão vendo cada linguagem que eles usaram para atender ao que lhes ouvi. Para quê? Para que isso toda essa curva toda aí? Eu, como fui professor de português, entendi muito bem. Uma linguagem clássica. Então, os povos lá da linguagem corrente, ou então popular, vai entender o quê? Entendei ao que lhes ouvi. Ele vai te falar o que que ele queria dizer. É? É só complicar, complicar e complicar. Mas pronto, o mais importante é a essência, o espiritual. É? Com mais ou menos a miudez aí, a parte essencial é essa aqui. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Ou então, mais clássico, terra-terra, tudo plano. À medida que vocês medirem, é a medida que vão vos medir. Ouviu? É rápido, é fácil. Aqui todos compreenderam. Quero letrados, ignorantes, ou então ignorantes não, letrados, letrados, todos compreenderam. À medida que vocês medirem, é a mesma medida que vos será medida, ou que vão vos medir. E acrescenta mais. E ainda, essa mesma medida vai ser acrescentada. Tudo plano, sem montanha, sem vale. Por isso Elias é terraplanagem. Estava a ler agora aí um... Por acaso, eu entro pouco agora no grupo dos ministros, uma vez ou outra. Entrei e vi lá uma mensagem que veio aí do pastor do Boom, que diz assim, um pastor, sei lá, da congregação, sei lá, batista, que ele procurou e levou muitos vídeos, mas ele também já veio com alguns e tal. Isso mostra que ele já acompanhava o homem. E que diz assim, já teve debate lá na igreja dele, sei lá se é na igreja dele ou em outras igrejas também, eu tenho certeza disso. E o debate é, uns diziam, é verdadeiro, outros diziam, é falso. E a falsidade estava no cabelo. Como assim, homem de Deus, ter cabelo assim? Eu já expliquei porque que o Elias dessa geração é Nazireu, como foi às vezes passadas. Estou a falar essa geração no tempo da graça, no tempo do reino. Isso tudo. Deus não muda. Não estou dizendo no tempo da modernidade. Deus não segue a modernidade. A modernidade é que segue Deus. Sabe por quê? Para além de ser a essência, o original de Elias, mas também foi para confundir. Para confundir os que dizem ser, os que acham, os que dizem verem. Quer dizer que só por causa de Elias apareceram essas práticas, esses movimentos todos aí, como o de Rastafari. Isso tudo era preparação. Aliás, você viu só agora que diminuiu. A guerra dos pentecostais foi essa. Antes mesmo dos pentecostais, piorou com os pentecostais. Eu acho que até os pentecostais dizem, mas esse homem não para de falar dos pentecostais. Eu disse que vocês morderam na minha isca. Vocês arranjaram um problema. Eu falarei de vocês até na grande tribulação. Na grande tribulação só começará a dizer, tinha uma igreja de Satanás
nos anos 2000, nas guerras, nas minhas guerras para libertar a igreja e o mundo, que teria me afrontado, e eu lhes puni totalmente, desarraiguei eles da terra. Esse será um testemunho. Quem lhes ensinou a fugir da ira de Deus daquele jeito. Então ele disse que, eu estava a falar dos vitupérios. Isso são vitupérios. Por isso fui muito vituperado. E era mister que isto acontecesse. Era mister. Isto são vitupérios. É o desprezo, a vergonha. É a cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E eles disseram assim, como assim homem de Deus com o cabelo assim? Outros dizem, não, mas ele é verdadeiro. Outros dizem, não. Talvez a história se repete, né? Com Emmanuel também era assim. Outros dizem que ele fala a verdade. Outros dizem que não, ele mente. Outros dizem que ele é homem de Deus. Outros dizem que ele é do diabo. E ele criou coragem, foi ter com o pastor e anunciou essas coisas no seio deles, que houve um debate a respeito do homem. Sabe? Preste atenção. Portanto, neste quesito, quando você, depois que achaste as fontes de água viva, ou então a vida eterna, você pode investir. Tu tens o terreno fértil e tu tens o investimento. Tens o terreno, tens a semente, tens as forças, a energia suficiente para você trabalhares a terra. Tu tens tudo. O problema, se você ir lá na religião, você vai encontrar essa mensagem. Principalmente a mensagem no coaching, é muito forte. Essa aqui parece que é o centro, a forma como eles, a mensagem, ou então a palavra, para eles mais explorarem o povo, no tocante à doutrina deles, é essa palavra. Esta e outras associadas, mas que tenham o mesmo fio, a mesma direção, como que o homem semear, o que ele vai colher, dai, ser-vos a dado, à medida que vocês medirem, é a mesma medida que vos será medida, uma boa medida recalcada, vai ser acrescentada no vosso regaço. Termos regaço. Sabe? E com essas palavras bonitinhas, mas que são ecos, não são vozes, as pessoas foram na Bíblia, na palavra de Deus, confrontaram e viram que é verdade, isso está escrito, que não foi inventado, que está mesmo escrito. Está aqui. Se alguém te falar isso, vais pegar numa Bíblia, está mesmo escrito afinal. O problema não é estar escrito somente, não basta estar escrito. Não basta estar escrito. O estar escrito está a decepcionar muita gente. Mas o assim diz o Senhor não decepciona ninguém. Quem entendeu? Baltão, entendeste? O está escrito decepciona muita gente. Mas o assim diz o Senhor não decepciona ninguém. Não. Vou-vos falar com a linguagem teológica. Os teólogos, não é linguagem, é a forma como eles explicam isso. Para você entender, porque você também já ouviu isso. A palavra falada e palavra falante. É assim, né?
Não, eles falam isso, falada e falante. É assim ou como? Ou eu que estou a me confundir? Lá no, no, na teologia. É mesmo, né? Palavra falada. Não, para além de revelada, tu ainda quer. Esquece a revelada. Falada, se se quer. Eu li um livro que fala disso, mas pronto. Vamos na verdade. Tem o Logos e tem. Eles é que falam isso. Logos e Rema. Hã? São eles. Agora, tem a letra e tem o espírito. Tem a carne e tem o espírito. Aí já são as palavras que vieram da boca de Deus. Aleluia. O homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus. Não é que saiu, que sai. Que sai. O que saiu é um problema grave. O que saiu acerta e não acerta. Não é tanta bola. Não, deixa eu vou vos falar muito bem. Veja para essa palavra. Com a medida com que medir, vos serão medidos a vós. E ser-vos-á ainda acrescentado. Então, pega essa palavra, o homem carnal, a carne sai dos carnais. E o espírito provém do espírito. Ok? Tira essa palavra que está escrita, mas não é assim, diz o Senhor. Ou então o Senhor não falou agora a esta pessoa esta palavra. Mas o Senhor falou um dia para todos esta palavra. Ok, para todos. Mas o que ele falou é letra. Se ele não voltar a falar agora. O que ele falou é letra. Se aquele que vai tomar essa palavra não for espírito. Ele não precisa voltar a falar para se tornar espírito. Mesmo que não falar. Mas se um espírito tomar esta letra, ele transforma a letra em espírito. Não sei se vocês estão a me entender. Eu acho que vocês estão a me entender. Por isso Paulo disse que não há nada que é puro para os impuros. Quer dizer que para os impuros, até a palavra de Deus é mentira. Não é que a palavra é mentira. Na boca deles, na vida deles. Então, eu gosto de pregar com exemplos. Já fui acusado no passado, fala muito de si. E eu continuei falando. Eu disse, eu tenho experiências. Eu vivi o que eu estou a vos falar. Eu experimentei. Aleluia. Veja só. Com medida com que vocês medirem, assim vos será medida. Então, um homem carnal. E quem é um homem carnal? O homem carnal é aquele que não nasceu de novo. Não importa se ele é bom ou mau. O homem carnal é aquele que ainda não nasceu de novo. Pois Jesus disse, o nascido da carne é carne. Mas o nascido do espírito é espírito. E o homem espiritual é o nascido de novo. Então, um homem carnal, religioso, que crê em Deus, um Deus desconhecido, que nunca experimentou, que não conhece, e vai se enganando, é um cego andando no caminho. Não, tem cegos andando no caminho e tem os que vêm andando no caminho, no mesmo caminho. O que vai acontecer? Eles vão sair do caminho, eles vão tropeçar, eles não podem ver os obstáculos que estão no caminho. E é caminho para o céu. Agora você veja, um carnal toma essa palavra e vai fazer loucura. Não. À medida que você medir, o Senhor vai te medir. Não, eu vou fazer 40 dias a beber água. Eu vou imitar Jesus Cristo. Eu vou no deserto. Eu vou fazer um grande sacrifício. Eu vou medir uma porção boa. E a resposta do céu está aqui. Eu também encontrei. Eu, quando nasci, me falaram que essa é a palavra de Deus. Você está entendendo, né? Eu também encontrei essa palavra. Eu vou medir uma boa medida
para que eu também receba uma boa medida da parte do Senhor, porque assim está escrito: dai e ser-vos-á dado. Eu vou dar, não é qualquer coisa, uma boa medida. O meu Isaac, olha, o exemplo é lá, onde estou a sair na Iorde. Fez loucuras, não preciso até falar de jejum, estou muito longe. Terra, terra. Fez loucuras a pessoas, sabe? Nós fazíamos fogueira santa, é procurar nos bolsos se não ficou uma nota, para não te impedir a bênção. Escapou, já vos falei dos $20 que ficou no meu bolso, né? Não porque eu quis que ficasse. E eu sacrifiquei com dólar, porque estava a vida longa. Ah, do que? Do capanta. Eu saco, procurei, calma, nana. Não tem dinheiro, não tem. Tudo está aqui. E tomávamos essa palavra. A medida que você medir é que te será medida. Dai e ser-vos-á dado. O meu Isaac, o Isaac de Abraão, Abraão não deu. O Ismael deu o Isaac, o seu tudo. O seu tudo. Aquilo você procura nos bolsos. Se não tem lá uma moeda que vai interromper a tua bênção. E eu sacrifiquei tudo. Está aí o meu irmão, o Panzo, sabe? Ele ainda nem estava na igreja na altura. Ele estava só a lamentar. Ele era embora da católica. Era embora do quê? Da comunidade. Só ouviu a notícia? Ouviu? Sabe? Uma semana depois, eu acho $20 duas ou um mês. Porque se for na mesma semana, cairia na fogueira santa. Eles dizem naquela semana tudo que aparecer. É? Ou 3 semanas, uma coisa assim. Eu descubro $20 no bolso do casaco, por dentro. Decepcionado. Achei que por ter deixado os 20, por isso não fui abençoado. Autocondenação. Me autocondenei. Epa, tá amarrado. Tá amarrado. Esse é o diabo. É o diabo. É o diabo que fez isso. Ele impediu a minha bênção. Vieram me apertar. Olha, tu vai dizer que é o diabo. Afinal, Deus é que me ajudou. O dono das fotografias aparece na porta. Vim cobrar o dinheiro. E era um rapaz que gostava de lutar. Das minhas fotos. O pensamento vem, não tens aqueles $20. Ah, fui pegar nos $20 e andou. E era mesmo o valor das fotos. Ouviu? Mas antes me autocondenei. E não só foi daquela vez. É tudo. E agora? Onde veio ou quando chegou a resposta? Quando nos foi medida a mesma medida que nós medíamos? Nada. Mas por que a palavra de Deus aqui não se cumpria e não se cumpre para alguns até hoje? Sabe por quê? Porque eles são carne. A palavra não é para os carnais. A palavra não é para a carne, é para o espírito. É essa palavra que Jesus falou. Não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros. Quer dizer que a palavra de Deus não é para os cachorros, é para os filhos. Então, um carnal que é cachorro fará, repetindo, imitando o que Deus manda aqui aos céus, e ele vai pensar que ele também é um dos céus. Afinal, não é. Então, é só decepção. Não sei se vocês estão a entender. Por isso, o Evangelho tem uma base.
A base do é inegociável. O novo nascimento é o princípio do cristianismo. Quando não se nasceu de novo, o homem é carnal. E quando o homem é carnal, todas as atitudes que ele tomar para Deus, que aparentemente aparecerão ser positivas, não vão funcionar, não são positivas. Para Deus não vale para nada. A única coisa que Deus está a pedir aos carnais é que se arrependam e se tornam espíritos. E assim, agora que se tornaram espíritos, o pão será deles, não mais migalhas. Terão diretos. E então, para quem é espírito, quando medir uma boa medida, Deus, em resposta, vai responder com outra boa medida, maior do que você mediu. Porque ele diz e vai acrescentar. Uma vez recebi 3 pastores do monte, 3 feiticeiros. Um deles era feiticeiro. E outro só tinha demônio. Espírito mundanismo, do erro, das heresias e o resto. Carnal. Foram na minha tenda, eu já os conhecia. Chegaram. Nós estamos aqui, viemos hoje. Vamos te imitar. Eu assustei, porque antes eles contrariavam a minha fé, a minha forma de viver intensamente Cristo. Desde a Iurde, que eu sou assim. Então, me disseram, averiguando, inquirindo, vimos que a tua forma de viver Cristo é a da Bíblia. A tua forma de buscares a Deus é o da Bíblia. Os teus métodos no teu ministério é a palavra de Deus. Não vale a pena se enganarmos com essas mentiras aí. Isso tudo não passa de mentira. Tu estás no caminho certo. Nós declaramos, fizemos um encontro, nós 3, vamos imitar o apóstolo Marcelino. Eles também tinham ministérios, igrejas, aqueles chamavam-se ministérios. Eles disseram, não adianta, eles eram imitadores do Horácio dos Anjos. Agora disseram, não, abandonamos aquele. O apóstolo Marcelino que tem a verdade. Nós vamos começar agora a orar e a jejuar, seguindo os teus passos. Conta conosco. Eu disse, amém, amém, amém. À noite tive uma visão. Eles foram no lugar deles e eu à noite tive uma visão. A palavra foi dita assim. Estás a ver a vida que você leva? É mesmo só Elias que pode levar. Eles vão te imitar, vão se frustrar. Bom, ainda isso só tem a ver com a vocação. Sem falarmos do espírito e carne. Eles são carne. Eram e ainda são carne. E queriam imitar a vocação de Elias. Ei! Conheci uma jovem que me imitou. E ele ficou 1 ano só a tomar líquido. Quando terminou a tuberculose. E ele me ligou. Eu tive que lhe dar dinheiro para ir no tratamento. Ele me disse assim, me ajuda. Estou a morrer, não tem dinheiro. Já fui obreiro aqui. Um grupo que tinha saído da Rebelde. Eu, como não guardo rancor, falaram mal de mim, mas eu sou mesmo assim. Nada, eu sou mesmo assim. Ontem inimigo, hoje amigo. Para mim, inimigo não é inimigo. No tocante ao amor, claro. Quer fazer bem, não é sentir. O amor. Sabe, é? Ligou para mim e achei surpresa, né? Tinha deixado de, olha, fiquei 1 ano a beber líquido. Terminei, fiquei doente, diagnóstico de tuberculose, e não tenho dinheiro para fazer o tratamento. Me ajuda.
Ele falou, manda aí, bem. Lhe mandei 100 pau. Naquele tempo, quando desci do monte, fez tratamento, ficou boa. E ele me perguntou depois, ligou a agradecer, graças a Deus, estava mal, ia morrer. E ele perguntou, mas por quê? Se a pessoa está a fazer em nome de Deus, eu fiz para Deus. Como é que eu termino doente? Não, a pergunta que ele devia me fazer não é essa. Quem sabe? Seria qual? Por que você fica há anos e anos não fica doente e os outros ficam doentes? Deveria ser essa pergunta. Por que quem me fez essa pergunta? Essa até não foi uma pergunta, um outro. É uma afirmação que ele fez. Esse já morreu, fez a afirmação. Esse deveria ser a pergunta. E a resposta seria: é porque o espírito é espírito. A carne é carne. E se a carne é como mais ou menos ovelha é ovelha, leão é leão. Ai da ovelha que quiser comer carne. Vai arrebentar com quem? Com seu estômago. Ai do leão que achar que o capim, estou a ver a ovelha comer capim, eu acho que é muito doce, eu também vou comer capim. O leão come capim, vai arrebentar com seu estômago. Porque o estômago do leão não foi feito para comer capim. Nem tampouco o estômago da ovelha ou cabra foi feito para comer carne. Porco sim. Porco leva tudo, leva capim, leva carne. É? Essa seria a resposta que eu ia lhe dar. É que você fizeste aquilo que não é teu. Ouviu? Isso não é para ti. É para os espíritos. E mesmo os espíritos têm limitações. Tem equilíbrio. Há coisas que não é para ele, mesmo sendo espírito. Vocês já estão a entender o que eu estou a falar? Tocante a grande sacrifício, não sei o quê. Assim, mais ou menos, um nascido novo se dizer, não, eu vou repetir os passos do apóstolo Marcelino. Eu vou bater 10 anos só tomar líquido. Cada dia, um líquido, uma água, uma aguinha. O homem arrebentou com a cara do diabo com esse propósito. Eu também vou arrebentar com a cara do diabo no meu país com esse propósito. Por exemplo, esses que estão me comparar aqui, que falam inglês e francês, e ouviram o meu testemunho. Tem pessoas que já começaram, você não sabias? Esses todos os africanos gostam de ouvir. Tem pessoas que já estão a me imitar. Tem pessoa. Quanto. Ah, então o segredo. Ah, ele está há 10 anos. Ah. Olha, o Gaspar, que atende os estrangeiros, confirmou. E vão sair frustrados e doentes. Primeiro carne, querendo buscar comer o pão dos filhos. Não, o dono do pão não entrega. Então, decepção. Ainda que for espírito querendo imitar outro espírito, quando aquele espírito recebeu ordenança. E esse espírito não recebeu ordenança. Há coisas que os espíritos, os filhos de Deus, quando eu falo espírito, são os filhos de Deus, ok? Há coisas que os filhos de Deus já não precisam receber ordenança. Há coisas que os filhos de Deus não precisam receber revelação. Há coisas que os filhos de Deus não precisam ouvir a voz de Deus para fazerem. Como fazer o bem, guardar o evangelho, a palavra de Deus, temer a Deus, fugir do pecado. Não precisa Deus te falar, é pecado se prostituir. Assim diz o Senhor. Não adulterarás. Não. Ele já falou e a palavra é essa. Agora você que é espírito, toma ele e deixa de ser carne na tua vida e se torna verdade porque é espírito. O espírito que vivifica. Mas o carnal, desde amanhã é carne. Nada é puro para ele. O que é puro para ti, ele é impuro. Lembra-se da viúva. Agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. A mesma palavra que foi verdade na boca de Elias poderia ser mentira na boca do falso profeta. É a mesma. Sem tirar vírgula, sem acrescentar nenhum tio, nenhum ponto. Então,
Queridos irmãos em Cristo Jesus, saibam que já nasceste de novo. O que é isso, nascer de novo? Nascer de novo é receber o Espírito de Deus. Depois que você creu, Paulo perguntou aos 12, quando vocês creram, vocês não receberam o Espírito Santo? E eles disseram, nós nem temos ouvido falar do Espírito Santo. Ah, então vocês foram batizados como? Em quem? João. Ah, ok. Paulo entendeu. O antiguado e ultrapassado batismo. Vocês estão ultrapassados. É um outro batismo. E eles creram e foram batizados com o Espírito Santo. Então, veja, ó minha gente. Depois que você nasceu de novo, agora tens o terreno fértil, com equilíbrio. Tens as sementes para você semear, investir, medir. Ok? Tudo que você faz em cumprimento da palavra de Deus é um sacrifício. É uma semente que você lançou. É uma oferta que você deu. Para Deus, para com os homens, em nome de Deus, estás a medir. Faz o bem. E Deus vai te fazer o bem. Ele prometeu. E Paulo disse, bem-aventurada coisa é dar do que receber. E ele ainda acrescenta, falou o Senhor Jesus. E Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida. A medida que vocês medirem é a mesma medida que vos será medida. Lembre-se do 7-7. 7 anos, 7 anos. Proporcionalidade. Estou a falar com de Gideão. Lembre-se de Elias e o regime diabólico de Angola. 27 anos, 27 anos. Estão a entender? Então vocês têm terreno fértil nas vossas vidas, no vosso andar. Investem no reino. Aleluia. Oh, e agora depois de vocês fazerem algo, alguma coisa no reino, olha o que a Bíblia diz. Depois de haverdes feito a vontade do Senhor, você precisa de paciência. Precisa de esperar. Pois o que há de vir, virá. E se tardar, espera. Mas aqueles que estão a investir no reino e não são filhos do reino, vão ficar frustrados. Em vez de ficarem a investir, deveriam parar e começar no ponto inicial. Arrependimento, novo nascimento e começarem uma nova caminhada. Uma nova caminhada com Cristo. Aleluia. Que coisa linda. Medir uma boa medida para receber uma boa medida acrescentada para ser posta no vosso regaço de uma forma transbordante. E Jesus ainda acrescenta, ao que tem, ouviram? Ser-lhe-á dado, e muito mais. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ouviu? Quem são esses que não têm? É o que eu acabei de falar aqui. A carne. Os carnais não têm nada. Até o que têm vão perder. Mas o homem espiritual tem. E terá muito mais ainda. Porque o que tem, aprendeu a dar, a semear, a fazer a obra e a vontade. Quer uma como outra, é investimento. Aleluia. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem.
fazer a obra, de realizar a sua obra e fazer a vontade do Pai. Sim, porque Ele tem. Agora, eles querem realizar a obra e não querem fazer a vontade. Os cabritos querem trabalhar, querem dar, querem servir, querem semear, querem medir uma boa medida. É a mesma coisa semear muita semente ou muita semeadura em terra infértil. Resultado zero. Perca de tempo, investimento errado. Frustração. Mas quem tem o terreno fértil, que é o reino. Tem que ser filho do reino para você trabalhar e você colher no reino. Semear e colher. Os que não são filhos do reino, todo o trabalho que fazem no reino, não tem recompensa. Porque eles não são filhos do reino. Por isso há muita frustração na terra. Tem que ter que ter Deus. Para Deus te dar a sua herança, as boas dádivas, suas promessas, sua palavra. Oh, aleluia. Não tens Deus, até o que você tem, você vai perder. Não, o homem não tem Deus, mas tem casamento. Perde o casamento, perde filho, perde saúde, perde sono, perde não sei quem, perde a perna. Não tem Deus, mas tem duas pernas. Daqui a pouco vai ter três pernas. Quer dizer que aquele terceiro é para auxiliar porque o outro foi danificado. Fica só lá como figura. Porque não tem. Nunca teve, mas gritou no altar, aleluia, Deus é grande, Deus é bom, o meu Deus é poderoso, o meu Deus vai terminar com outro membro destruído. Por quê? Porque nunca teve. E o outro também depois vai ser arrancado. Estão a entender? Não ter é perigoso. E o mais perigoso é não ter e dizer que tem. Aí vem a soberba da vida, o engano da alma. O homem não tem Deus e diz que tem Deus. Então se torna um homem soberbo. Nenhum conselho, nenhuma repreensão, nenhuma exortação muda ele. Por quando ele diz que tem. E esses são os inimigos do Evangelho. Os inimigos da cruz. Os Jerusaléns que matam os profetas e apedreja os que são enviados por Deus. Então, já tens Deus? Descansa nele. Trabalha, investe, semeia, dá. E quando se fala em dar, não é só dinheiro. Dar dinheiro. É muito mais do que isso. Dar a vida para receber vida. A medida que você der é a medida que o Senhor vai te dar. Amém? Cada semente com a sua semente. É muito forte, né? Vivem o Evangelho. Isso é viver o Evangelho. Isso é viver a fé. Aquilo que a Bíblia diz que o meu justo vive a fé. É isso. Não é vive crendo. Vive crendo. Até o diabo vive crendo. O diabo vive crendo que nunca perderia o reino. Os bruxos vivem crendo que nunca seriam ganhados ou vencidos. A guerra entre os caçadores e o leão. Eles disseram que é jiboia. Não, jiboia não. Jiboia são eles. A guerra entre o leão e os caçadores. Os caçadores acreditaram que matariam o leão. Tiveram muita fé. E se esforçaram.
foram muito corajosos e ousados, por isso pagaram um preço muito grande. Quando eles pagaram um preço, estavam a desafiar o que viria. Vocês ouviram um testemunho de alguém que disse que o marido dele foi pastor da IURD. Ficou maluco porque ele queria alcançar a dimensão do Salvia. Bruxo que queria alcançar a dimensão do Salvia. Olha, isso me dá muita graça. A mulher é que está a falar isso. Porque a mulher também foi envolvida na bruxaria. Os filhos todos estão na bruxaria. O pastor também está maluco. O ex-pastor anda assim na rua, bem sujo, por causa dos pactos que eles firmaram. Mas a sede, viu? Eu não vos falei que isso que está no reino está também lá. Eles lutam para baterem recordes. É incrível. Você ouvindo essa história, você vai pensar que é mentira. Não, ele está demente, está falando. É verdade. O mundo espiritual é feito assim. Ou é assim no mundo espiritual. É uma corrida, é uma competição, é um esforço. Quando eles ouvem a história de Savimbi, todos os meninos, não é para ser Savimbi, para formar um exército, não. Aqueles de Savimbi desapareceram. Cercavam ele e ele já não estava lá. De andar na mochila do soldado. Dentro da mochila. De entrar na parede. Então isso lhes constrange. Assim no reino também, não para todos. Há uns que têm a vocação, então eles choram, eles têm sede do poder, sede de fazer a obra de Deus, sede, aquilo como Jeremias sentiu, uma chama na alma. Ficam constrangidos. É o chamado de Deus. Mas para todos, sede de Deus para andar com Deus, para quem experimentou Deus. Sede de agradar a Deus, sede de estar com Deus, sede da sua presença. Todos que têm Deus sentem essa sede, como está escrito, bem-aventurados sois vós que tendes fome e sede da justiça. Aleluia, porque sereis fartos, saciados. Ouviram? O homem queria alcançar o nível de Savimbi. E terminou na ruína. Estão a entender? Então, já vos mostrei o ponto inicial. Começo, novo nascimento. Era difícil um dia, agora faço. Sabe por quê? É chegado. Eu não digo chegado, que o reino não voltou não. É manifestado o reino de Deus entre vocês. E todos que se esforçarem vão se apoderar dele. Essa facilidade, não pense que é sem esforço. Todos que se esforçarem vão se apoderar dele. Arrependam-se, esforçam-se e ele vai vos fortalecer. Então, já entrastes? Vocês ouviram um testemunho que veio do Congo, para se esquecer de um país, que colocou mata-bruxo no peito, sentiu virtude que saiu do mata-bruxo, que entrou no seu coração. O que é que vocês acham aqui? Agora entenderam a facilidade de nascer de novo agora? É crer que Elias já está na terra. É um outro segredo que eu sei. Quem não crer que Elias já está na terra, não vai achar Jesus. Estás a ver como quando Jesus esteve aqui? Vocês querem conhecer o Pai? Tem que crer que eu sou filho. Se vocês não crerem, não vão conhecer Ele. Esquece. Então os israelitas disseram, não, você não. Nós vamos diretamente para o Pai, segundo Moisés. E ele disse, ei,
Os ensinamentos de Moisés que vos deu, ninguém conseguiu conhecer o Pai. Vocês não sabiam? Todos lutaram como se fosse no pântano. As pessoas a correr a pensar que estão a andar, afinal de contas, estão no mesmo lugar. Como uma folha seca que gira numa piscina ou numa lagoa. A folha está a pensar que já andou quilômetros, afinal, tá como Israel que girava o Sinai. Parecia que já tinham andado, afinal, no mesmo lugar. E nem havia lembrança para dizer já estivemos aqui. Deus não lhes deu entendimento. Continuavam a andar. Dizer, assim as crianças perguntavam, mas toda hora andar não chegamos. Mas por quê? Porque eram errantes, perdidos, em busca do caminho. Perderam o caminho. Ok? E veio Jesus e disse, eu sou o caminho para a Palestina. O caminho sou eu para Jerusalém celestial. Sigam-me. Vocês querem ir para o Pai? Tem que passar por mim. Ah não, nós não queremos nada a você. Moisés nos ensinou Deus e acabou. E aí Jesus lhe desafiou, então vão para Deus, se vocês vão chegar. Vão. Se esforçaram. Disseram, aquele rapaz está a dizer que sem ele, a gente, antes dele nascer, nós já conhecemos a palavra. Moisés está a dizer que ele nasceu agora, nem tem 50 anos, está a dizer que conhece, viu Abraão. Nós vamos embora sem ele. Esquece isso. Ele está falando que... A mesma coisa vão dizer agora. Olha o homem aqui de uma Coca-Cola. Do Carmona. Aí do aí do café. Das matas, das favelas. Está a dizer que sem ele você não conhece Jesus. Veja só, por exemplo. Jesus apareceu a muita gente que contaram experiência. Que estavam a lutar na situação. O mesmo Jesus que lhe instruiu. Fala o decreto. O mesmo Jesus, o anjo. Se eu perguntar quem é que foi instruído por um anjo, no espírito, quando estava a lutar, e ele falava, Jesus, Jeová, El Shaddai, aleluia, glória, sangue de Jesus tem poder. Falou todo tipo de nome. E o anjo, ou o próprio Jesus, lhe apareceu e lhe disse, fala o decreto. Alguém que contou disse, lhe foi dito assim, esqueceste o decreto? Ah, o decreto. Elias. Problema resolvido. Minha mulher me contou, saiu da vigília. Não de ontem, de anteontem. E foi-se atirar. E ele disse que viu dois seres altos, grandes, que entraram onde ele estava a dormir. Mas não eram seres do alto, de baixo, caídos. E eles vieram, começaram a lutar com ele. Começaram a lutar. Ele é bem rija, né? Ele, quando gritou, Elia! Os seres fugiram na hora. Mas se ele insistisse só a lutar, e ele disse que as forças dele estavam a acabar, sentiu que os gajos eram mais fortes do que ele, quando ele gritou, Elia! Ou então a dona quem? Celestina, nós ouvimos aqui, que vieram lhe visitar, é no branco, né? Um branco para ser maçom aqui, da maçonaria. Veio e tá, quando ele falou o decreto, o homem fugiu. Por quê? Mas por quê? Vocês ainda não entenderam ainda. Não, vocês já compreenderam. Eu estou a falar aos domésticos da fé. Mas essa mensagem não será entendida facilmente por eles, como também não foi facilmente entendida por vocês. Mas assim como vocês foram ajudados e compreenderam, também muitos compreenderão amanhã. Muitos, aliás, vocês estão a ver, estou a ouvir sempre os vossos testemunhos aí, tua família que não acreditava agora está a acreditar, tua família já está a usar o decreto, tua família já está em... Mas no princípio foi uma pedra rija, no calcanhar. Então, não é fácil. É a mesma coisa que se viveu no passado, que nós estamos a, vocês estão a viver, o mundo nesse caso, vocês escaparam.
Você está vendo um menino que nasceu lá, hein? Eles nem acreditavam que nasceu em Belém, no norte, como eles chamavam. Um nortenho. E lá onde estavam os pobres, os poderosos estavam no sul, que é na Judeia. E nasceu lá na Galileia, em Nazaré, como ele considerava, com desprezo. Está a vir dizer que ninguém vai ver Deus sem ele. Isso só todos riam. Cá, cá, cá. Ai, mas esse meu Deus é um aventureiro. Mas esse meu Deus, essa coragem ele encontrou onde? É? Está a dizer que ninguém vai no céu sem ele. Oh, oh. Não está aí a mãe dele. Não está. Nem falaram do José. José tinha morrido. Não tem a mãe dele. Não tem os irmãos dele. Como diz que ele é o Cristo? Mas esse miúdo está a dizer que sem ele não há salvação. É. Pegava em pedra. Não, temos que matar esse miúdo. Isso é blasfêmia. Ouviram? E a história se repete. Ninguém vai conhecer Jesus. Não é invocar Jesus. Conhecer Jesus. E sabe quando é que se conhece Jesus? Quando Jesus entra dentro de você. Todos que ainda não receberam no seu corpo Jesus, ainda não conhecem Jesus. E os que receberam Jesus, já conheceram Jesus em parte. E precisam continuar conhecendo Jesus. Conhecer e conhecer mais. Buscar e buscar. Isso já é uma outra coisa. Mas o mais importante é que você escapou. Conheceu Jesus, escapaste. Tens um caminho para conhecer muito mais ainda. É assim. E ninguém vai conhecer Jesus nessa geração se não reconhecer. Por isso essas teorias apareceram na Terra, se vocês não sabiam. Por que essas teorias são várias na Terra? Era para confundir. E toda pessoa que ouvir a minha mensagem vai me igualar. Ou então, como é que é? Como é que se chama? Igualar não. Me comparar. Deixa eu vou vos contar a história. Pelo menos que eu conheço. Isso é antigo. Da nossa geração. Simão Toco falou o que eu estou a falar. Talvez que não tinha condições de falar abertamente, mas nas entrelinhas. Eu que estou a falar abertamente. Jesus também falava abertamente. Nas entrelinhas, Simão Toco fazia escapar, mas todos que conviveram com ele tinham essa certeza absoluta, e ainda hoje têm, que Simão Toco é Jesus. Os quimbanguistas no outro lado, antes do Simão Toco, porque Simão Toco é discípulo do Quimbango, sem contato. Por isso eles consideram que Simão Toco é discípulo do Quimbango. Os quimbanguistas. Esse já não é angolano, é congolês. Exatamente esse mesmo Simão Toco recebeu lá a inspiração satânica. Os quimbanguistas acreditaram e acreditam que o Simão Quimbango, dois Simões, sempre a tirar o nome de Pedro, são bandidos. Simão Quimbango, para eles, é esta a promessa de Jesus. E a promessa de Jesus é quem? Elias. Estão entendendo? Agora vai lá se o Quimbango assumiu que ele era Elias. Não. Estou a falar da nossa braça. Isso que você está ouvindo, Cacô Felipe, é a confusão que Satanás criou na terra. Quando eu apareci, começaram a me comparar com o Cacô Felipe, vocês sabem. Mais um Cacô Felipe, olha, mais um Cacô Felipe, não aceita os outros, ele diz que todos são do diabo e não sou quem. É assim como Satanás trabalhou antes. Como o diabo deu em certo, deu como se fosse um tiro certeiro. Como diz aí o rapaz aí do game, da Holanda, da Bélgica. Como é que é? Tiro e quê? Chama que tiro e queda. Aquilo foi um tiro e queda. Como? Ele sabia que quando viesse, Elias já estava na terra. Pelo menos a essa aqui, não os outros Elias ainda nem tivessem se manifestado quando eles apareceram.
como Kimbam. Mas esse, ele já era um jovem que estava embora aí. Ele já sabia, não, daqui a pouco, controlava a idade dele, não, daqui a pouco, daqui a pouco. Então, implementou uma doutrina extremista, rejeitando tudo e todos. Não há salvação senão nele. Ouviu? Tudo isso foi projetado para esta hora. A guerra, que é para fortificar as trevas, os falsos profetas, o crescimento dos falsos profetas no mundo, as heresias para escandalizar o mundo, o rastafarismo. Por isso começaram a me considerar como que eu era diambero, por causa do cabelo. Tudo isso é um trabalho antecipado de Satanás para poder impedir a palavra de Deus. Quem é que disse que alguém pode impedir a palavra? Quem? Conseguiram? Não. Estão aqui vocês? Vocês me gostam mesmo assim, com o meu cabelo. Aliás, meu cabelo virou ouro, depois que vocês entenderam. Mas que estão lá fora ainda estão a questionar, mas também esse cabelo, olha o cabelo dele. É? Não, é igual ao Cacu Felipe. Olha, ele é igual ao Cacu. Olha o que ele está a falar. O Cacu falava assim. Olha, o Kimbango. Alguém uma vez disse assim. Lá no Luís sempre aparece lá o quê? Os falsos profetas. Aparece lá o Simão Toco. Agora esse homem também. Mas um Simão Toco mesmo lá no norte. Por isso ele nasceu lá. Ouviu? Ele sabia, não, tem que ser aqui. Tem que ser aqui daqui do norte. Quando ele vier, vão lhe comprar. Não está a ver que lá também apareceu o Simão Toco. Quem já ouviu isso? O Simão Toco é da terra dele. Lá daquele província. Por isso houve muitos falsos profetas do Ige. Dizem que a maioria dos falsos profetas de Angola são do... Quem já ouviu isso? No Ige manda falso profeta. Não é essa linhagem do quem? Não é essa linhagem como é? Da Nigéria. Aqueles primeiros, aqueles zairenses que vieram, nem são do Uige, são zairenses que diziam que são do Uige. Eu sou da Uige, sou da Uige. São esses que estão aí no Prenda, Palanca, no Mabor. Antigamente era um escândalo. Ouviu? É isso. Mas era difícil você encontrar um zairense na Universal, pastor. José, tinha langas aí, eu duvido. Aqui são vivos. Alguém me disse, eu nunca vi langa na Universal. Isso, isso. Alguém me disse, já vi um langa na Universal. Langa não é fácil você lhe enganar. Acha que é congolês? Só mesmo sou retornado, não precisa ser congolês. Um do Ijo, do Mbanza Congo que esteve no Congo, nasceu no Congo, viveu lá, veio mais velho que toda a cultura já Congo. Não, no dinheiro. Você lhe fala só já do dinheiro, ele tira o pé. Eu falo, usando o quê? Usar Moíbe. Porque é difícil, não é fácil burlar um outro burlador. Então, essa é a história. Por isso, eu quero vos dizer que Deus não tem barreira. Veja só as barreiras que Satanás criou na terra. Levantou falsos Elias, falsa salvação, falsos caminhos, falsos profetas. Levantou esse escândalo, não sei o que. O nome do Senhor foi escandalizado de tal maneira no mundo. Já não há credibilidade. Então vem a verdade, pum! Encontra um povo escandalizado. Encontra um povo transtornado, frustrado. Quem é que disse que isso vai impedir a salvação? Esqueci isso. Por isso a salvação é libertação. Carcereiros destruídos, visão aberta. Carcereiro destruído, libertação dos cativos. Então,
Se enganou Satanás. Agora, em parte funcionou. Como em parte? Porque a resistência é muito grande. E é isso que nós estamos a ver. É uma resistência muito grande. Mas nós teremos que ir até o fim para que essa resistência possa desaparecer. Chegar até lá no fim, onde não haverá nenhum foco de resistência. E vereis as conversões dos cativos. E vereis o povo a se apresentar voluntariamente. Então, como o diabo pensou que poderia impedir o projeto de Deus? Ele pensou que Israel conseguiu prevalecer sobre ele porque ele era mais forte que Israel. Se esqueceu que Israel era sombra. Não havia Espírito Santo derramado. Não era reino. Ele se esqueceu. E se era sombra, aliás, o povo de Deus já sabia que aquilo iria acontecer. Era a preparação para a manifestação do reino. Então que o reino viesse. Precisava de um povo que tivesse pelo menos uma história e guardasse essa história. No reino não. O reino é como Calunga. Sabe o que é Calunga? Águas do mar. Ninguém para o reino. Tudo ele engole. Aleluia. Glory to God. Então, já nasceram de novo? Ainda não? Tens o princípio. É a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Entra na porta. E há uma condição. Arrependa-te. Creia. Já cresce? Então faça de todo o coração. Com arrependimento. E vais entrar. Depois disso, pode servir. Pode trabalhar. Pode marchar. Pode medir. Não há arrependimento nenhum. Pois está escrito o dom e a vocação de Deus é sem arrependimento. Oh, aleluia. Ele disse, alguma vez eu vos falei no canto da terra que vocês me buscassem em vão? Quando é que eu vos falei isso? A vossa obra no Senhor tem uma recompensa muito grande. Aquele que me servir, o meu Pai vai lhe honrar. Mas o que me serve tem que estar onde eu estiver. Uns estão a servir e não estão onde Jesus está. E não seguem Jesus. Mestre, achamos um que está a te servir e não te segue. Jesus disse, deixem. Não lhe provem. Há uns que estão a servir e não seguem Jesus. Aleluia. Ainda bem que vocês estão a servir e seguem Jesus. A recompensa é muito grande. A vossa obra tem recompensa no Senhor. Uma boa medida recalcada será posta no vosso regaço. E não vale a pena, estás a ver quando você está na verdade? Não compare com as frustrações do passado. Não faça isso. É um erro grave você dizer, lá também fazem isso, eu fiz. Não, você estava nas pedras, fora do reino. Não, eles estão fora do reino. Por isso eles estão a investir, a fazer e não sei o que, jejuar e orar tanto. E não acontece nada. A viver, até uns são aconselhados a não ser muito justo, cuidado, vais te frustrar. Eu já vi o fulano, eu ouvi essas palavras. Tu vais te frustrar. Nós vimos pastores que se frustraram, pastores não sei quem, pastores que viveram como você está a viver, terminaram mal. Outro pastor foi me aconselhar, a idade está a avançar, tu tens família, é hora de você fazer alguma coisa. Fazer o quê? Você está pensando em falar para ir trabalhar? Não, para parar de pregar a cruz. Quem prega a cruz, eles me diziam assim, alguém disse assim, todos que pregam a cruz morreram na miséria. O Rocha dizia, todos que pregam essa mensagem, que vivem essa vida, são semelhantes como o sacerdote que morreu e deixou dívida. Você se lembra? O profeta que morreu e a mulher foi até ele e disse, meu marido era servo do Senhor e veio... Como é que se chama aquele que vem recolher a dívida? E quando encontrar o dinheiro leva os filhos. Como é que é? Chama-se que? Corretor, né? Na linguagem agora. Credor. Hoje chama-se credor. Yeah. Diz assim, meu marido serviu ao Senhor
se endividou, morreu, deixou uma dívida bem grande. Agora o credor, o dono da dívida, veio buscar o dinheiro dele. E nós não temos dinheiro para lhe dar. E já disse, vai levar os meus filhos. Esse do coaching usa muito essa palavra. Cuidado! Vais morrer, vai deixar a família na miséria e endividado. Não faça isso. Eles me aconselhavam, para com essa linguagem, para com essa doutrina, homem. A idade está a avançar, tens família. Eles me diziam o quê? Prega prosperidade. Eu nunca vi alguém que pregou a cruz e prosperou na vida. Nunca. Morreram na miséria. E ainda vão te contar história. É incrível. Eles leram histórias para vituperar o evangelho. Ah, quem é aquele rapaz que foi morrer no quê? Nas matas da América. O nome dele quem? Aquele que morreu com tuberculose, ossos podres, ou como é. Aquele miúdo aí, um jovem que ficava nas matas a orar e a pregar aos índios americanos. Quem é o nome dele? David Brainerd. É assim, né? E David Brainerd é o vexame no coaching. Eu me chamaram, olha, já ouviste falar do David Brainerd? Eu disse, não, nunca ouvi. Epa, esse rapaz jejuava e orava tanto. Muito jovem, largou a universidade, entrou nas matas dos índios. Lá na América, britânico, foi na América, pregar o evangelho, passava a noite de joelho. Em vez de se acomodar e meter as mantas e dormir, ele ficava de joelho a orar. Madrugada vem, madrugada vai, e ele engolia aquele gelo, sei lá como é que chama, neve. E a neve encheu nos pulmões dele, aquilo arrebentou com os pulmões dele, ele já nem conseguia nem andar, tiveram que lhe evacuar da América para a Inglaterra. Chegou lá, morreu, houve pânico na universidade, choro, muito jovem, com 20, não sei, 7 anos ou 25. O rapaz morreu. Cuidado, você sabe, eles me falavam isso por causa do quê? Do sacrifício. Não brinca. Disse, fizeram autópsia, encontraram os ossos dele como de um velho de 80 anos. Como assim um jovem de 29 anos? Olha, Cássia Angunga com essa história, até a idade e tudo ele trouxe. Eu creio que no círculo pentecostal não usam esses termos, esses nomes para vituperar. É para incentivo, mas o coaching sim. Os neopentecostais, não, para eles são derrotados. Viu? É um derrotado, ele pensou que ia jejuar e orar muito. Morreu bem cedo e deixou uma noiva. Nem chegou de casar. Lhe casaram com ele. Não, passa também a noiva, depois morreu. Ouviu? Várias histórias de pessoas que morreram jovens, que morreram na miséria, na pobreza. Outro me disse, com esta pregação, pastor, com esta pregação, vais morrer pobre e vai deixar os filhos no sofrimento. Esses rapazes que andaram comigo, entre parentes que andamos, tinham uma história de um pastor que morreu pobre, pregava a cruz, orava e jejuava. Morreu, não tinha nada. Os filhos se revoltaram, disseram: que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus é esse? Que nosso pai serviu toda a sua vida com uma dedicação e empenho incrível, e o nosso pai morre pobre e nos deixa numa situação desagradável. Diz que todos eles, incrédulos, todos, amém, tá ligado? Maranata. Eles diziam que os filhos daquele pastor não acreditam em Deus. Essas são histórias. Mas eu não mudei. Eu continuei com a minha mensagem da cruz e carregando ela.
Não basta pregar a cruz. Tem que levar a cruz. Está aí os resultados agora. A diferença é isso que eu preguei aqui. É carne e espírito. E a carne querem repetir, querem imitar. Se uma aventura. Mas o espírito, não. Quando ele fizer o que Deus manda, não há arrependimento, não há vergonha. Não há frustração. Amém. Sexta-feira. Aleluia. Mais uma semana se foi embora. Olha, os gajos por um pouco teriam me convencido com o David Brenner. Senti pena. Mas como é que ele vai morrer assim? Não pode. Mas rapaz, a buscar sério. Como é assim? Mas isso aconteceu assim porque... ignorei, eu falei, é na conta dele. Óbvio? E eu passava noites acordado e me trouxeram essa notícia. E eu passava no tempo do cacimbo muito frio. E me lembrava no monte, nas matas, do David. O Bernardo, eu lhe chamo de David Bernardo. Lembrava do Bernardo, mas eu ignorava. Olha, o Macedo diz que odeia a pobreza. E ensinou as pessoas a odiarem a pobreza. Nem mesmo o ódio sobre a pobreza mudou a vida deles. Ouviu? Coaching é terrível. O coaching te manda fazer algo que te diz que isso vai resultar e nunca vai resultar porque ele não fez aquilo. Deveriam perguntar a Edir Macedo qual é a oferta que você fez para você ser milionário. No princípio, fizesse o quê? Sacrificaste o quê? Gostava de tirar o exemplo do quem? De Eliseu, que deu a junta de boi. Ele perguntar qual é a junta de boi que você entregou. José, eu conheço a história. Ele ensinava os pastores para seguir o Eliseu. Ele entregou a junta de boi, a duodécima, a duodécima. Sacrificou o que era dele, não do pai dele. O que era dele, não do pai dele. Até o carro quebrou, fez lenha. Os animais entregou ao povo. Tudo contrariado. Entregou ao povo. Não entregou a Eliseu. Ninguém conseguiu pensar nisso. Se alguém dizer, mas ele entregou ao povo. Não entregou a Eliseu por quê? Ai, Jesus. Dizem que odeiam a miséria, a pobreza. Pobreza é um demônio. Você, se não for liberto, você não vai deixar de ser pobre. Todas as teorias que te ensinarem para você sair da pobreza é tudo um fiasco. O demônio vai dizer: você não me tira com as letras, com teorias mal que nós inventamos. Eu vou sair como? Se eu vim aqui por um sacrifício. Alguém fez um sacrifício para eu vir na tua vida. Você vai me tirar porque você não odeias a pobreza? Coabita comigo até a morte. Amém. Ouviu? Ele mentiu que ia vender a casa dos Estados Unidos da América. E é mentira. Nem vendeu.
Todos vocês, e muitos pastores venderam suas casas. Pastores que estavam na obra e já tinham casas. Você não pode imaginar. Com essa mentira aí. Meu filho caiu agora do prédio. Por favor, manda uma palavra. Ele estava com mata-bruxo. Nada está visivelmente quebrado. Ele consegue ficar de pé, mas parece estar com dor no estômago. Ouviu? O mata-bruxo é em promoção. É incrível. Quantos andares? Americano. Quantos andares? Até as dores também desapareceram. Nenhuma mazela. Incrível. Estou à espera. Você que está doente. Muita solicitação aí. Não do mata-bruxo, não. Das curas. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seja curado agora. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seja curado agora. Receba a cura, ó doente. Pois eras doente. Já estás curado. Você que está a interceder por alguém que está doente. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Receba em nome de Jesus. Alguém disse que o cachorro dele estava doente. Também o teu cachorro já está curado. Seja liberto o teu marido. Alguém disse para abençoar o seu negócio e trabalho. Receba a viagem. Alguém disse para tirar o marido dele do álcool. Seja liberto. Alguém disse que o contrato para o marido e a casa. Receba ali. Para a glória de Jesus. Oh, sejam todos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. No nome de Jesus Cristo. Seja liberto dos juros, ó demônio devorador. Sai dali. Tudo que vocês estão a pedir. Não é possível ler os vossos pedidos. Todos vocês. Então recebam. Diga somente amém. Ouviram? Uma criança cai do prédio. Perguntei, quantos andares, pá? Eu acho que não está aí. Caiu do prédio. Está de pé a criança. É incrível. E estava com mata-bruxo. Se vocês verem o carro onde fez acidente a Maria Bernardo, é lastimável. Nenhuma arranhadura. Todos feridos, outros com as pernas quebradas, braços, clavículas, costelas arrebentadas. E a Maria, nenhuma arranhadura. Parece os 3 amigos que entraram na fornalha. Nem cheiro ficou no corpo deles. Tá ligado? Mande vossos testemunhos. São 23 horas.